Hoje quero compartilhar com vocês algo muito interessante a respeito da fé. A fé não é por vista. Por quê? Porque é um dom de Deus. A fé não se compra, ela se adquire no conhecimento de saber que é em Deus que podemos todas as coisas. Por isso, Cristo mesmo nos revelou que o justo viverá pela fé. Todo aquele que caminha com Cristo Jesus, ele sabe que o caminho é largo, mas a vitória é garantida. Ele sabe que aquele desejo nascido desde o seu coração se fará real no tempo perfeito de Deus. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 27, nos conta uma história de milagre, amor e de como Cristo Jesus pôde transformar a vida e a história de um homem que creu. A Bíblia está repleta de relatos de milagres, cegos que enxergam, paralíticos que andam e mortos que voltam à vida. Mas estes milagres sucedem quando você crê e quando você deixa Cristo ser o centro e parte da sua vida e da sua história. Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Testemunhar o que Cristo faz em nossas vidas é importante porque revela ao mundo que Deus está vivo e reina para todo sempre. No texto de Marcos, nos apresenta uma situação onde um pai vive angustiado pela enfermidade a qual seu filho padecia desde a infância. Seu filho tinha convulsões, fruto da ação de demônios. Um pai angustiado, mas com fé. Um pai que caminhava de um lado a outro em busca de uma cura para o seu filho, mas sem um resultado satisfatório. Por quê? Porque ele levava seu filho diante dos homens. E os homens não têm o poder de curar uma enfermidade quando esta enfermidade tem que ser posta nas mãos de Deus. Quando você tem a fé, que é o dom de Deus, você compreende este fundamento que é em Deus que se pode alcançar os grandes milagres e as coisas impossíveis. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O interessante desta história é que este homem vivia em angústia pela vida de seu filho, mas tinha a fé. Este homem tinha ouvido falar de Jesus e seus discípulos. Ele sabia que Jesus curava e libertava. Mas o interessante vem aqui. Jesus havia apartado, como diz na palavra, ao monte junto com 3 de seus discípulos, para diante deles transfigurar e ver como Deus confirmava que ele certamente, Cristo era o Messias. Jesus, quando desce do monte, encontra uma situação complexa. Seus discípulos haviam mostrado incapacidade diante da situação que se encontravam. E Jesus, vendo seus discípulos, lança um grito do mais profundo do seu ser: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar? Este é um lamento de um mestre que vê aos seus discípulos e a uma geração incrédula que não põe em prática seus mandamentos. Há pessoas que diante de certos problemas se põem indecisos e sem fé. Mas Jesus, com amor e misericórdia, mostra diante de uma geração incrédula o que é ter o dom da fé. Um homem que tinha seu filho no chão diante dos discípulos e os discípulos, vendo, não puderam fazer nada. Sabem por quê? Porque aquele homem já não estava colocando seu filho diante dos homens. Ele estava colocando seu filho diante de Jesus.
porque sabia que seu filho seria liberto e curado. Jesus não viu incredulidade na vida deste homem, viu fé, por isso seu filho foi curado. Isto é o que acontece quando Jesus passa a ser o centro da sua vida e quando ele passa a fazer parte da sua história. O impossível acontece. Aquele pai via o sofrimento do seu filho desde a infância, sem conseguir ajuda. Mas quando ouviu falar de Jesus, ele disse: aqui está a cura para o meu filho. Quando Jesus entra na história, o que parecia impossível acontece. Porque o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que está fora do entendimento humano. A palavra fé é a confiança que depositamos em Cristo. É a crença de que Ele está no comando de tudo e de todas as coisas estabelecidas. É a convicção de que Sua palavra revelada é a verdade. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aqui está o segredo de você ter fé e confiança em Deus. Jesus conhecia o profundo do coração daquele homem, daquele pai que tinha essa angústia, que vivia com essa angústia e com esse sofrimento. Jesus conhecia o coração dele, mas via um dos maiores poderes para conceder milagres, a fé. Apesar da angústia e do sofrimento que estava no coração daquele homem, Jesus encontrou a fé. Jesus, ainda conhecendo o coração daquele homem, quis colocar a ele uma prova. Mas esta prova era para que seus discípulos e toda aquela multidão incrédula visse que um homem de fé pode transportar as montanhas. Jesus coloca esta prova dizendo ao pai do menino: se tu podes crer, te digo que tudo é possível. E o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio. E seu filho foi liberto e curado. Deixa eu te falar uma coisa. Há pessoas que não entendem as leis divinas. Há coisas que não tem como Deus fazer se não depender primeiramente de você. A salvação e libertação do filho deste homem não dependia de Jesus, mas dependia do próprio homem. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. A primeira pergunta que Jesus fez ao homem foi: se tu crê, tudo é possível. Ou seja, se tu tem fé e crê em mim, tudo será possível. O homem responde: eu creio, Senhor, eu creio em ti. Porque a fé, meus queridos, é um dom, é algo divino que não tem preço e não se compra. Você consegue através da oração e da comunhão diária com Deus. É gratuito. Deus te dá através de sua comunhão com Ele em espírito e em verdade. Muitos colocam sua fé e sua confiança nas mãos dos homens. Por quê? Porque creem naquilo que eles fazem e falam. Mas estes homens, diante de Deus, são vistos como hipócritas e mentirosos. Demonstram ter um falso poder e uma falsa santidade para ensinar como viver no mundo, levando vantagem e usufruindo de bens materiais. São uns hipócritas e mentirosos. Por isso muitos oram e clamam e não vê resposta.
porque tem como centro de suas vidas os homens e não a Deus, e não a Cristo Jesus. A fé em Cristo, meus queridos, se converte no tema central dessa história que está em Marcos 9. É a porta para receber milagres. Muitos são incrédulos porque não conhecem a Cristo e não aceitaram. Tem fé nos homens, mas não tem fé em Deus. Porque são pessoas que têm que ver para crer. Por isso, suas orações nunca serão respondidas, porque creem no que ver e pode apalpar. O dom da fé não consiste no que ver e apalpa, consiste na certeza do que esperamos. É a prova das coisas que não se vê. Consiste em contemplar o impossível. Portanto, nunca esqueçam que a fé em Deus é a chave que abre as portas e te faz ver milagres, porque tudo é possível ao que crê. O que podemos aprender com esta palavra? Que primeiramente você tem que ser sincero contigo mesmo, colocando diante de Jesus seus problemas. Se você deseja que tudo seja possível para você, chore aos pés do Senhor. Se deseja se tornar mais do que vencedor em todas as coisas, diminui para que Ele cresça. Passa agora a acreditar que é nele que tudo se faz possível, porque assim diz o Senhor. Trabalhe para edificar cada vez mais esta crença em sua vida, tanto no âmbito espiritual como no físico. Construa esta nova crença usando os evangelhos e mandamento que nos ensinou Cristo e nos deixou por herança eterna. E jamais se afaste destes ensinamentos, ministrados por Jesus e selado em seu coração. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.